Inicia-se com a fecundação e vai até o nascimento. Trata-se do período de múltiplas divisões celulares que vão dar origem ao embrião e logo depois ao feto. O reencarnante, nesta fase, está criando, através de seu perispírito, um campo magnético que vai atuar como um molde onde as células físicas irão se ajustando. A semelhança de uma colmeia de abelhas que vai sendo paulatinamente preenchida, o corpo espiritual, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando formas consistentes ao futuro corpo físico. Informa André Luiz que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo, época em que se estão se formando os órgãos e sistemas, e por esse motivo a assistência espiritual nessa fase é muito intensa. A gestante não pode afastar-se do corpo e são proibidas as visitas. Após o 21º dia, reduz-se a vigilância espiritual, que, no entanto, continua presente até o final. Essa fase do feto, a gente vê que já foi escolhido o espermatozoide que tem toda a carga genética compatível àquele espírito. E a gente percebe que o que vai dar forma agora ao feto. O que vai dar forma é o que o perispírito tem nele registrado. O que a gente registra no nosso perispírito. É isso que vai dar forma a esse feto, né? Como que se dá a construção de um feto, como se dá a construção do corpo, dos órgãos. Tudo isso a gente traz marcado no nosso perispírito, né? Quando encarnado, qual o uso do nosso corpo, o que a gente marca no nosso perispírito, no nosso corpo, que o nosso corpo registra no nosso perispírito. Isso é importante, porque vai numa reencarnação, da onde que a gente tira, da onde que vem a construção, qual o modelo que eu vou ter, qual o modelo que eu registrei, é o modelo que eu construí no meu perispírito. E aí é dito, o perispírito vai formar o corpo, o modelo do corpo é tirado, não é tirado, é copiado no seu perispírito, né? Então, aí a importância no começo, porque da fecundação, porque o espírito sai da erraticidade, onde ele sofreu todo o processo de redução, de esquecimento, e agora ele começa a passar, ele está na matéria e começa a passar por todo o processo químico da matéria, né? E essa troca do perispírito com a matéria e todo esse processo químico da construção do corpo físico. Adaptação à vida. Oi, desculpa. Não, Adaptação. pode. O processo encarnatório, segundo André Luiz, não se completa ao nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. A gente vê que é uma adaptação à vida, né? O espírito está adaptado à erraticidade, sofre todo esse processo reencarnatório, e aí ele passa a adaptar a adaptação na matéria. Então, as suas habilidades, as suas conquistas intelectuais, o processo, se adaptar ao processo físico, né, do próprio corpo, e ele leva um tempo, não é instantâneo. Então, toda essa adaptação ao corpo físico, adaptação às suas habilidades, que você já vem adquirindo ao longo de reencarnações, tudo isso é um processo de ajuste, vai ajustando, e aí você tem aí uma média de 7 anos para você ter todo
a sua adaptação feita, né, aquela transição do mundo espiritual para a matéria, né, o corpo, a ligação espírito, perispírito e corpo, essa ligação, aí a gente tem um tempo médio de uns 7 anos para toda essa conexão e adaptação, né, entre espírito, perispírito e corpo. Eu gostaria de indicar para todos que lessem Missionários da Luz. Missionários da Luz explica muito bem o processo reencarnatório. Explicando mais ou menos para vocês, nesse livro, conta a história da Raquel, do Adelino e do Segismundo. Em vidas passadas, a Raquel e o Adelino e o Segismundo viveram um triângulo amoroso. A Raquel e o Adelino namoravam e o Segismundo passou a gostar da Raquel, que trabalhava num bordel. Os dois brigaram por conta dela e o Segismundo matou o Adelino. E em seguida ele cometeu suicídio. Passaram-se os tempos, a Raquel e o Adelino reencarnaram novamente na Terra, vieram os dois novamente juntos, tiveram um filho, já estava com 3 ou 4 anos a criança, enquanto isso, Segismundo ficou na erraticidade. Ele ficou ali pagando, né? Ele tinha uma dívida grande. Além dele tirar a vida do Adelino, ele tirou a vida dele próprio. Ele trabalhou muito, ele se esforçou por demais para que ele merecesse novamente voltar à Terra, a reencarnar. E ele teve a chance, como todos nós temos. É o que eu digo sempre. Todos caminhamos para a nossa evolução. Desde o mais criminoso, mais terrível, até aqueles que já estão bem evoluídos. Então, a reencarnação realmente para a gente é um ato de amor que Deus nos dá, é uma nova chance. E o Segismundo, ele teve essa oportunidade novamente. E quando nós dormimos em sonhos, a gente se encontra no plano espiritual com amigos, com inimigos, principalmente com inimigos, para que haja um acordo, para que haja uma amizade novamente. E o Sigismundo pediu para voltar novamente e desta vez voltar como filho deles. A Raquel, como sempre, a mãe tem um coração muito grande, a mulher é mais, né, fácil de esquecer as coisas. Ela de pronto aceitou. Porém, o Adelino ficou com o pé um pouquinho para trás. Ele não aceitou assim. Como assim eu vou aceitar dentro da minha casa alguém que, além de ter roubado a minha mulher, ainda me tirou a vida? É difícil. Porém, não foi uma vez só, foram vários encontros, vários acertos. Escutaram sobre o perdão, sobre o esquecimento, como que a gente ajeita essas coisas, são coisas que têm que ser acertadas, que não ficam debaixo do tapete, que precisam vir à tona e que precisam ser acertadas. Então, quantos casos a gente não vê de filhos e pais que não se dão, que o pai tem um ciúme louco do filho, não se sabe por quê. Então, essas reencarnações nos explicam o porquê desses acontecimentos. Porque a maioria das vezes temos dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio lar, inimigos do passado. Para quê? Para que a gente aprenda a amá-los. Porque numa próxima reencarnação, como é que você vai falar? Eu não gosto do meu filho. Não tem como. Nessa encarnação ele foi seu filho e você esqueceu tudo que ele fez na outra vida passada. Então, depois de vários encontros, o Adelino resolveu que iria
aceitar o Sigismundo como filho dele. E aí tem todo aquele processo que vocês veem, que ele passa, ele se diminui para poder chegar na barriga da mãe, acontece o ato sexual, tudo isso assistido pelo plano espiritual. Nada foi jogado ao acaso. O espermatozoide foi magnetizado de acordo com a família, de como teria que ser. E ele veio com uma sequela. Como ele tinha cometido suicídio, deu um tiro no coração, ele vai vir com problema cardíaco. Mas tudo isso vai depender como ele vai agir. Ele pode ter problema cardíaco. Com o passar do tempo, com as ações dele, como ele vai agir, ele pode ficar livre disso. E o Adelino, ele ficou assim, ele concordou, mas depois ele não gostava muito, ele não queria muito. Então, nos momentos antes da concepção do Sigismundo, o Adelino estava muito para baixo, muito chateado, não querendo aceitar muito a vinda de um inimigo, né, dentro da vida deles, da coisa deles. Então, esse livro é muito importante, é muito bom de se ler. E quem não tiver acesso ao livro, pode estar entrando no YouTube e procurando, né? Eu tenho aqui um filminho, depois eu vou até colocar no grupo, para que vocês entendam um pouquinho sobre o processo reencarnatório. O quanto é importante, o quanto é bonito e o quanto nós somos culpados quando cometemos um aborto. Porque estamos, sim, matando uma pessoa, alguém que a gente já concordou em receber na nossa casa, né? Porque não adianta falar, eu não escolhi você como pai, eu não escolhi você como mãe, eu não escolhi você como filho. Isso não existe. Nós escolhemos, sim, há um acordo. A gente esquece, mas existe. Era isso que eu queria contar para vocês e que para vocês lerem esse livro. É muito importante e é muito bom para poder entender o processo reencarnatório. E agora a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos do reencarnante, tá? Informa Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 339, que o momento da encarnação é seguido de um estado de perturbação mais ou menos longo. Esta perturbação, algumas vezes bastante dolorosa, tem início quando da redução do perispírito e vai prolongando-se até o nascimento, quando o grau de inconsciência atinge o apogeu. A partir do nascimento, o reencarnante vai recobrando a lucidez à medida que as células do sistema nervoso vão se amadurecendo. O grau e intensidade de perturbação depende de 3 fatores. Período de gestação. A perturbação vai aumentando à medida que a gestação se prolonga, sendo menor no início e máxima ao término da gravidez. Evolução do reencarnante. A reencarnação de espíritos superiores acompanha-se de um estado de perturbação mais discreto e mais tardio. Os espíritos mais inferiorizados, desde as primeiras horas da gestação, mergulham-se em um estado profundo de perturbação. Estado emocional dos pais. Diz André Luiz que na gestação há uma enxertia mental. Os pensamentos dos pais, especialmente da mãe, se misturam com os pensamentos do reencarnante, havendo uma profunda troca de emoções e sensações. Mães ansiosas, deprimidas, queixosas, podem transmitir essas vibrações para o espírito do feto, agravando o seu sofrimento e sua angústia. Por outro lado, mães tranquilas, calmas, otimistas, contribuem sensivelmente para o estado de equilíbrio do feto, transfundindo-lhe coragem, fé e esperança. Há registros na literatura espírita de espíritos que abandonaram o útero materno em função da carga de emoções doentias recebidas da mãe, o que configura uma forma de aborto que André Luiz denomina de aborto inconsciente.
Manuel Filomeno de Miranda, em temas da morte, informa que o reencarnante registra todos os estados familiares, todos os conflitos domésticos, e isso poderá muitas vezes ser causa de uma infinidade de problemas emocionais ou físicos na futura criança, como dureza noturna, irritabilidade constantes, inseguranças, etc. A gente vê a importância, né, das etapas, vai passando etapa a etapa da reencarnação, e a gente vê que não é um processo muito é necessário, mas não é muito agradável de se passar, né? A gente percebe que há uma redução do perispírito, depois você teoricamente aprisionado a um corpo, né? E aprisionado num corpo, tendo sensações, misturado com sensações de outros, né? Que são os pais, e aí a gente vê que não é um processo muito fácil e de muita responsabilidade entre todos nós envolvidos, né, nesse processo reencarnatório, que a gente vê como que a gente, no acordo que a gente faz, e esse processo está para todos nós, né? Ora a gente era espírito e teve a ajuda, né, dos nossos pais para reencarnar. Outrora a gente somos pais para possibilitar outros espíritos reencarnantes, e a gente vê que todo esse processo a gente precisa ter um pouco de coragem e bastante conhecimento também, né? Porque a gente pode não, a gente é responsável direto também pelo espírito reencarnante, né? Nesse processo de a gente receber, que a gente afeta diretamente ele, e a gente também somos afetados, né, por ele. A gente pode perceber que até tem espíritos que até no útero já está passando para nós aquele a calma, a coragem, que tudo vai dar certo, que isso é um processo natural, que cabendo conhecimento vai te trazer mais tranquilidade, né? Às vezes a gente vê pai, mãe que muda com a gravidez, né? Então quer dizer, aquele feto ele já vem um pouco mais de bagagem e já dentro do feto começa a preparar como há um envolvimento de pensamento, envolvimento de energia ali, ele já consegue transmitir, né, aos pais tranquilidade, paz, né? Por outro lado, a gente também sabe que o contrário também acontece, né? E aí a responsabilidade também da gente de nos treinar e de buscar conhecimento para também ter a tranquilidade e uma responsabilidade maior quando a gente recebe os nossos amiguinhos reencarnantes, para que a gente perceba que é uma perturbação, né? É claro que é um processo um pouquinho chatinho de passar, meio conturbado um pouquinho, e a gente recebe um pouco mais de responsabilidade, de calma, de conhecimento, para também passar para os nossos irmãos reencarnantes que é um processo que vai dar tudo certo, né? Para a gente não cometer erros com nossos reencarnantes, e que esse processo, para a gente entender que esse processo ele não é fácil, mas tem processo, é um processo que dá para a gente ir atenuando conhecimento, e a gente vê que esse envolvimento de todos aí, que dá para a gente perceber que um se comunica com o outro. É isso. Dos pais. Da mesma forma que o filho recebe da futura mãe os pensamentos e seus conteúdos emocionais, a mãe capta de uma forma mais evidente as vibrações emitidas pelo feto. André Luiz informa que a gestante é uma criatura hipnotizada ao longo prazo.
exatamente porque traz seu campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do reencarnante. Funciona a mãe como um exaustor de fluidos e terá, consequentemente, uma alteração profunda em seu cosmo psíquico. Algumas se enchem de entusiasmo e bem-estar. Mulheres, às vezes ansiosas, que se equilibram durante a gestação. Sentem-se bem, tranquilas, em função de uma carga emotiva sadia ou afim que está sendo vindo do filho. Em outras idades, ocorre o inverso. Durante a gravidez, a mulher torna-se deprimida, tensa, há um decréscimo da vivacidade mental, um torpor intelectual, extravagâncias. Pode ser em função de vibrações pouco sadias ou de um espírito que foi um desafeto do passado. O futuro pai pode também sofrer alterações em seu campo mental em função da presença de um novo espírito em seu lar. Às vezes, vê-se possuído de terrível ciúme e passa a encher a mulher de atenção e carinho. Outras vezes, torna-se arredio, agressivo e deprimido. São vibrações de um espírito ligado a ele por um passado feliz ou infeliz, que agora retorna para prosseguir em sua marcha evolutiva, fortalecendo a amizade, se essa já existe, e desfazendo-se mágoas e desentendimentos, se eles ocorreram. Esse é o presente de Deus, né, pra gente, essa reencarnação, é o perdão de Deus pra gente, né? Que a gente vê como que a gente tem essa possibilidade, né? A gestante, a mãe, tem os seus pensamentos, porque a companhia além do espírito, vem os espíritos protetores, os mentores junto com ele, então tá junto, há um envolvimento de pensamento por mais companhia, né? Você tá ali acompanhado pelo espírito, esse espírito traz consigo o espírito protetor, né? Seus mentores, o pai com essa ligação, né? Esse acordo é feito e é ligado todos, e aí é o grande presente, né? De a gente ter a possibilidade do perdão entre todos, né? A gente vê que pode despertar coisas boas, pode, né? Desperta muitas coisas boas, ajuda a reencarnação do espírito, né? Pode trazer para a gente muitas sensações boas, e traz mesmo. E por outro lado, às vezes pode trazer sensações que desagradáveis, né? Porque a gente vai encontrar, a gente está recebendo alguém que nos prejudicou, teoricamente, mas ali é a oportunidade que a gente tem, né? De colocar o nosso perdão em prática, colocar o nosso amor em prática, exercitar todo esse amor, né? E eu acho que a reencarnação é um presente para todos, né? Para quem tem a possibilidade, todos nós que passamos, temos essa possibilidade de passar todo esse processo e saber que do outro lado a gente fizer um acordo que tem gente disposto a nos dar a chance de refazer. Por outro lado, tem os outros espíritos que estão reencarnados, que têm a chance, né, e dão a chance para outros espíritos reencarnar e aceitam, né, esse acordo, aceita dar essa mão, aceita perdoar e também evoluir junto e aceitar praticar o perdão, mesmo que isso traga um incômodo. A gente percebe que muitas vezes, em muitos casos, não é bem recebido, mas a gente no final, no mais na frente, ou até numa outra reencarnação, há uma outra troca, e a gente vê que aí há o exercício da evolução, há o exercício do perdão, há a prática do amor. Então a reencarnação é um belo presente para todos nós. Eu costumo dizer que a reencarnação, ela tem duas asas.
ela tem a asa intelectual, que é muito importante, e a asa moral. Sem essa a gente não voa. E também dizer que falamos somente de espíritos inimigos, mas existem também os espíritos afins, que também vêm por várias reencarnações junto com a gente, para nos dar força, para nos ajudar. Assim como a gente viu ali, que tem mães que ficam deprimidas ou ficam alegres, há espíritos que são afins, que vêm durante várias e várias encarnações, um ajudando o outro. Esses dias eu estava vendo uma palestra em que o espírito de uma cachorrinha acompanhou a dona por 500 anos. Ela vinha sempre com a mesma dona. Tem várias histórias assim, muito legal. Eu vou passar para vocês esse link, que é até do Chico Xavier, que conta uma história assim, de espíritos passados, o que eles foram, como a gente troca de papel. É como se fosse um teatro. Ora, a gente é mãe, ora a gente é pai, ora a gente é irmão, e a gente vai trocando os papéis, não é? Para poder haver uma grande infinidade entre a gente. A reencarnação, como eu disse, realmente é um momento de amor que Jesus nos dá. A reencarnação é como se fosse o perdão de Deus para as nossas faltas. Vai lá, você está perdoado. Começa tudo de novo, porque você tem essa chance maravilhosa que eu estou lhe dando. Com você, Gleidson. Acho que está sem som, Gleidson. Agora voltou. Não, Soninha, você fechou bem aí. Eu acho que a gente tem fala que tem esses espíritos afins, né? E temos os nossos amiguinhos que nos acompanham. A gente, pela evolução, vai encontrando com espíritos que a gente somos mais ligados pelo amor, pela amizade, né? E a gente encontra os amiguinhos que a gente não topa muito, né? Mas esses são os desafios, esses são os que trazem para a gente a evolução, né? Não é? Que trazem para a gente, que propõem para a gente praticar esse perdão, o amor, né? A compreensão, essa troca de papel, porque uma hora eu quero venho num núcleo familiar onde eu quero impor determinados desejos, impor determinadas situações ou regras, né? E outra hora eu venho com papel trocado, né? E aí a gente não vai conseguir enxergar pelo olho do outro, mas passar por uma sensação ou pela situação que o outro passou, né? E fazer dessa situação melhor, né? Olha, eu talvez estou passando, talvez não, com certeza estou passando pela situação, mas que eu impunha a você outro dia, né? Outra encarnação. E aí essa troca de papel, né? E esses amiguinhos e outros amiguinhos que nos acompanham por longas encarnações, que são amigos, que a gente tem afinidade do bem, que a gente vai ter nessa troca, porque não é sempre o desafio sempre é melhorar, mas não é sempre só falha, né? Como que é que você pratica o amor, pratica o perdão, você também tem que ter um pouco desses amigos que a gente tem um bom relacionamento, né? Então não é só esse desafio de reparo, né? A gente também temos amigos de longa data que a gente vai trazendo com nós e que a gente vamos na caminhada junto. Eu acho que é isso que a reencarnação propõe para a gente. Temos agora 9 minutos para as perguntas e encerramento. Sim, se alguém tiver perguntas, tiver alguma colocação para fazer.
Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Vamos lá. Para casos, assim, de gestações conturbadas, assim, eu posso dar exemplo ou não? Pode. Não sei se eu posso expor. Assim, por exemplo, a minha mãe, ela teve a minha irmã antes de mim, né? A gente tem 4 anos de diferença. Ela relata que a gestação dela foi muito difícil, que ela tinha medo até de levantar, porque já ocorreram quase abortos espontâneos várias vezes. Então, minha mãe teve que ficar de cama com medo da minha irmã não nascer. E nesse caso, é alguma coisa de o espírito tá com dificuldade, ou pode ter algum atrito, algum conflito, alguma coisa assim? Você fala que a sua irmã é a primeira filha da sua mãe? É assim, ela até fez algumas consultas com, não sei o que era, acho que era um astrólogo, não sei, que em alguma dessas consultas ele falou assim para minha irmã, de graça, assim, falou que em outra encarnação ela matou minha mãe, foi responsável pela morte da minha mãe. E até penso se teve alguma coisa assim, porque eu não... Então, assim, às vezes a gente quer pegar o fato em si, né? Descobrir o que a gente foi, como que foi. Isso eu acho que, assim, não é tão importante, né? Não é tão importante a gente pensar no fato que foi. Mas, assim, como a sua mãe é a primeira filha, teve essas sensações, aí sim, a sensação de um mal-estar, porque de repente não, aconteceu algo, sim, e ela está recebendo esse outro espírito que, em alguma outra encarnação, houve algum atrito, alguma falha. Então, quer dizer, eu estou recebendo um espírito que me causou uma sensação, uma situação muito ruim ou trágica em outra encarnação. Então, imagina você hoje, não pensando na reencarnação, não pensando em espírito, mas você encontrar hoje alguém que te deu algum prejuízo, fez alguma coisa ofensiva para você, se você encontrar você hoje olhando, você vai ter aquela repúdio, né? Então, aí voltando para a reencarnação, essa sensação esteve com sua mãe, né? Então, assim, aquele espírito, ele veio plasmado nele, no perispírito dele está marcado, o da sua mãe também está, mas houve esquecimento, mas o contato dela, ela também se ligou ao perispírito, àquela troca de perispírito, eles estão ali misturados. Então, essa sensação passou. Que bom que sua mãe conseguiu sustentar e as duas estão juntas, né? Então, então, assim, essa sensação forte, porque houve, então, as duas, uma vindo do plano espiritual, e aí talvez não quer vir, porque você está no plano e sai para o outro, o que vai acontecer lá? Então, você não quer sair. Então, há esse desconforto, teoricamente, esse desconforto da sua irmã, e também há o desconforto da sua mãe de receber. Essa sensação de desconforto, por isso que ela passou por todo esse processo. O que aconteceu não é importante, o mais importante é o que está acontecendo agora. Ela pode receber história de uma vida. Então, se houver essa compreensão e esse perdão, é mais importante do que o fato. E se for mais grave, assim, pode até acontecer de realmente acontecer um aborto espontâneo, que aí de ser tão grave de não conseguir resolver. Não, então, isso acontece, mas aí é mais uma sensação, se acontecer, é uma sensação que o espírito também passa, né? Porque imagina você passar por toda a etapa reencarnatória e você chegar muito próximo e ter aborto espontâneo. Isso, várias coisas podem acontecer, mas também é um processo de amadurecimento do espírito reencarnante também. Imagina, você passa todo esse processo e você está quase lá e não consegue, né, por motivo. Então, isso também é um processo que o espírito precisa amadurecer. O reencarnante está amadurecendo, então ele passou por esse. Ele vai continuar esse processo no plano espiritual, depois ganha e volta todo o processo de novo. Então, ele precisa amadurecer, passa por essas sensações, né, que ele precisa ter. Entendi. Obrigada. Quem mais? Por isso que às vezes é melhor não saber, né? Sempre bom. É que assim, né? As coisas não boas, é bom nunca saber. Verdade. Mas pratica sempre o melhor.
Eu pergunto por curiosidade mesmo, porque eu já vi tanto caso de aborto espontâneo que eu fico me perguntando por que será, por isso, mas não pelo que aconteceu, aí não é nem do meu mérito. Você está falando aí, Não, mas eu tenho uma amiga também, que ela, até hoje, ela tem 40 anos, ela não consegue engravidar até hoje. Já fez de tudo e não consegue, o sonho dela é engravidar. Ela tem uma filha de Ela já 7 adotou. anos, adotiva, mas Não consegue. dentro dela mesma ela também queria engravidar, mas ela não consegue até hoje. Então, aí também é um amadurecimento do próprio espírito dessa sua amiga, né? Imagina outra encarnação, provavelmente passou algum processo que levou a ação, levou a essa reação, né? E aí ela passa por esse processo para o amadurecimento do próprio espírito dela. Numa reencarnação, quando ela tiver toda a visão do que ela aconteceu, ela conseguiu passar. Faz sentido mesmo. E ela tem de tudo hoje, é impressionante. Isso mesmo que ela sonha em ter, ela não tem. Então, você imagina quando ela tiver a visão, isso já falando de um espírito, né? Quando ela tiver espírito, ela tem essa visão de uma reencarnação passada e dessa reencarnação, o quanto que ela conseguiu evoluir, né? O quanto que ela parou dos anos anteriores. É verdade. Mas tá bom. Que mais? Quanto falta, Stephanie? Temos agora 2 minutinhos para... A prece, né, Gleidson? Isso. Alguém quer fazer a prece? Eu faço. Então, vamos agora agradecer a Deus esses momentos que Ele nos deu para elucidarmos as nossas dúvidas, para esclarecer o nosso espírito. E vamos assim elevando os nossos pensamentos, vamos entrando em nosso lar e pedindo que as vibrações da lição de hoje, dos bondosos espíritos que nos assistiram, possam nesse instante percorrer todo o nosso lar, fazendo uma limpeza espiritual e abençoando a todas as pessoas que se encontram aqui agora. Que possamos, durante a semana, refletir sobre a reencarnação, sobre a grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui e agora. Que possamos aprender com os erros, que possamos, a cada dia que passa, nos aprimorar. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que leve essa paz, essa proteção a todos aqueles que nesse instante estão necessitados. Aonde tiver uma aflição, uma tristeza, alguém querendo praticar alguma coisa que não deve, pessoas que se encontram adoentadas em qualquer lugar do mundo. Senhor Jesus, nos proteja. Envolva-nos, Senhor, a todos nós, numa cúpula de luz, de proteção, de entendimento e de paz. Que a semana que vem possamos estar todos nós aqui juntos para mais